Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Retornamos para mais um trabalho. Gostaria de contar com a presença de vocês até o final desse trabalho. Hoje nós estamos iniciando com essa proposta que eu estou trazendo para o estudo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. Vamos iniciar hoje falando uma pequena introdução e a partir do nosso próximo encontro, então, nós vamos nos aprofundar em relação ao estudo desse livro extraordinário que Allan Kardec nos revelou, trazendo as informações bem específicas, interessantes do plano espiritual. Mais precisamente, como que nós, espíritos, quando desencarnados, a maneira que nós estaremos na vida futura, no plano espiritual, a realidade de cada um, as consequências que nós geramos diante da postura que nós temos nesta existência. Sim, nossos irmãos lá no plano espiritual que nos trouxeram essas revelações dizem-nos a maneira como eles se encontram diante da postura que tiveram enquanto estavam aqui encarnados nessa existência material. Então é uma bela oportunidade, uma extraordinária oportunidade de seguirmos juntos nesse maravilhoso estudo do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina. Particularmente, eu gosto mais do título Justiça Divina. Não obstante, a gente entende que céu e inferno é um chamariz, um chamativo, um título que chama a atenção das criaturas, justamente trazendo conceitos que nós aprendemos lá quando nós começamos a nos deparar com os ensinamentos espiritualistas, aprendemos lá no Antigo Testamento. E também Jesus utilizou, através das suas palavras, diversas referências falando a respeito do paraíso, a respeito do inferno, mas nós vamos compreender tudo isso diante do estudo que nós estamos iniciando a partir de hoje, a partir deste momento. A nossa proposta não são de vídeos longos, mas sim de vídeos curtos, porque o objetivo desse nosso encontro é ter um estímulo, é nos preparar para estimular em nós o desejo de buscar o que está escrito lá no livro Céu e Inferno. Então aqui, nesses nossos encontros, nós vamos falar a respeito dos temas na sequência cronológica do livro, e nós também temos assim uma certa obrigação, um certo dever até, de nos aprofundar fazendo a leitura desse livro, a leitura daquilo que nós estamos comentando. Então, assim, nós vamos despertando em nós esse valioso entendimento sobre a nossa realidade espiritual. Que grande oportunidade que nós nos deparamos agora. Então, por isso, eu convido todos para que vamos juntos nessa jornada, nessa caminhada. Nós estamos começando hoje, não sabemos quando vamos terminar, porque não temos a pretensão e nem o objetivo de fazermos algo assim muito rápido, né? Terminar logo esse livro. Não é esse o objetivo nosso. O nosso objetivo é refletirmos a respeito dos assuntos com os quais Kardec nos apresenta nesse livro, O Céu e o Inferno. Garanto a todos, inclusive aos espíritas, porque nós sabemos que muitos espíritas não se debruçam com afinco em relação à leitura desse livro. Não entendemos o motivo, porque é um livro muito atraente diante do que ele é abordado, do que Kardec nos mostra, e faz com que a gente desperte o nosso entendimento em relação à nossa condição de espíritos. E assim, quando eu disse a vocês que eu prefiro o tema justiça divina,
nós vamos compreender a justiça do Pai presente na proporção do sentimento, do desejo, do trabalho, do empenho de cada um de nós, e assim estaremos numa condição de relativo equilíbrio, relativa felicidade ou de grande tristeza, de profundas dores na vida futura. Por isso, justiça divina. E lembramos do que Jesus ensinou: a cada um segundo as suas obras, ou nós colhemos aquilo que nós semeamos. Lembramos sempre desses ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então, meus amigos, nós vamos falar alguma coisa nessa pequena introdução que está lá no capítulo 1 do livro Céu e Inferno, que fala sobre o futuro e o nada. Neste capítulo 1, Kardec já começa abordando a respeito dos sistemas de compreensão sobre o materialismo, o panteísmo e, por fim, o espiritismo. Ora, para os nossos irmãos, aqueles que têm o desejo de não querer nem ouvir falar, não se aprofundar em relação a essas questões de Deus, de espírito, de continuidade da vida, irmãos que acreditam que a vida é simplesmente biológica, material e que ela inicia no momento do nascimento e termina no momento da morte do nosso corpo, esses irmãos que não acreditam, não concebem a existência de Deus, não concebem a existência do Espírito e que tudo acaba no túmulo, são os irmãos que têm esse conceito do materialismo. E assim, muitos deles acreditam porque eles esperam que uma prova surge, que algo aconteça para que eles possam ter o entendimento de que a vida continua, de que nós somos espíritos e que Deus existe. Então, esses irmãos que são adeptos do materialismo, eles esperam uma comprovação, que algo surja para eles, algo assim, um clarão surja, revelando sobre a espiritualidade, sobre a continuidade da vida. São os irmãos que estão nessa jornada conosco. Eles ainda são aqueles que precisam tocar, que precisam ver para acreditar. Lógico, estão na mesma jornada que nós. Todos nós que hoje compreendemos a continuidade da vida, que somos espíritos, a existência do Pai, do Criador, de Deus, todos nós lá atrás já passamos pelos períodos de dúvida, de incerteza, até de negação, como é o materialista. Mas nós percebemos que é uma caminhada natural, é um progredir natural da criatura humana, do ser humano. No início, não acreditar em nada. Na sequência, acreditar em alguma coisa, mas não entender direito do que se trata. E, na continuação da jornada, terem a certeza absoluta da existência de Deus, que somos espíritos, que a vida continua. São as vertentes espiritualistas que nós conhecemos. O espiritismo é uma delas. Então, meus amigos, na compreensão do materialista, seria difícil entender o comportamento do materialista. Porque se ele nada espera, se não tem esperança na vida futura, nada vem. O que leva o materialista convicto a respeitar o seu próximo? O que leva o materialista convicto a, a ter uma educação com o outro, a respeitar o ambiente de trabalho? O que leva o materialista convicto a ter uma postura de amor em relação ao outro? Porque no pensamento dele, se assim fosse verdadeiro, esse materialista, não deveria
respeitar o outro, porque nada vem depois. Qual a razão de eu ficar preocupado se o outro está bravo comigo, se ele está magoado comigo, se ele não me perdoou, se eu sou materialista? Não teria preocupação nenhuma nesse sentido. Então, nós enxergamos que se o materialista realmente fosse convicto dessa ideia que ele abraça, ele seria extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Porque não haveria nada que o consolasse. Não teria consolação. E ele não teria resposta para as perguntas: por que eu estou aqui? De onde que eu vim? Para onde eu vou? Ele não saberia, ele não teria condições de responder nada disso. Então imagine a tristeza que um materialista convicto carrega em seu coração. E vocês perceberam que eu estou utilizando esse termo materialista convicto porque eu conheço irmãos que se dizem materialistas, mas na verdade são excelentes criaturas. São pessoas que amam o seu próximo, a sua família, têm empatia pelo outro, praticam a caridade. Olha que interessante. Então, na verdade, se intitulam materialistas, mas eles só estão esperando um empurrãozinho. Eles estão esperando algo que desperte para que se tornem espiritualistas, para que saiam dessa fase do materialismo. Então, na sequência, Kardec aborda o entendimento do panteísmo. Então, nós falamos do materialismo, agora vamos entender o que significa o panteísmo. O panteísmo entende que Deus seria o todo. Deus seria o todo, essa energia, essa inteligência suprema. E que nós, aqui encarnados, somos uma parcela desse todo. Quando então estamos prontos para o nascimento, antes do nascimento, nós recebemos uma parcela desse todo, o que o espiritualista entende como sendo a sua alma. Então, para o panteísta, nós recebemos essa parcela do todo, que é Deus, que é a divindade, e assim vivemos a vida material, e no desencarnar, nós, como somos parcelas desse todo, nós voltamos ao todo. E retornando a esse todo, nós perdemos a nossa individualidade. Eu acredito que essa também é uma maneira muito triste de conviver com a aceitação desse entendimento panteísta. Porque onde que ficam as nossas experiências? Onde ficaria o sentimento que eu angariei durante a minha existência? Onde ficaria a minha personalidade? A minha individualidade? Eu não teria conhecimento prévio nenhum, porque eu sou uma parcela do todo que vim para esse mundo no momento do nascimento. E no momento da morte, eu retorno para esse todo e eu me dissolvo nesse todo completo. Eu perderia assim a minha individualidade, a minha personalidade. Eu acredito que também é uma maneira muito triste de se compreender isso. Alguns irmãos têm essa ideia ainda, que nós fazemos parte desse todo e que depois no final da nossa existência nós voltamos para esse todo. Ou seja, se todos nós somos parte desse todo, quando todos nós retornamos ao todo, é uma mistura total. Então nós perdemos a nossa personalidade, a nossa individualidade. Eu acho que isso é muito triste, ter essa concepção. Porque que razão teria então a minha existência? Que razão teria essa de eu estar aqui? Eu viria aqui para aprender o quê? Sendo que no final eu volto e perco a minha personalidade, a minha individualidade, voltando para esse todo. É como se nós fizéssemos parte de um mar imenso, e quando vamos nascer, uma gota desse mar é a minha essência. Quando eu termino a minha existência, essa gota que seria eu, retorno a esse mar.
me perderia totalmente. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu senti, toda a experiência que eu tive, se perderia nesse todo. Também acho que é uma concepção muito triste para a pessoa sustentar na sua vida. Mas é um passo à frente do materialista que não crê em nada. Esse, pelo menos, já está compreendendo que existe algo além, que existe alguma coisa além desse corpo físico nosso aqui. O que para o materialista não tem, é apenas o corpo e a vida biológica. Aí nós entramos na sequência, então, que Kardec apresenta aqui neste capítulo, a respeito do espiritualismo, mais precisamente na nossa doutrina, o Espiritismo. O Espiritismo nos revela a nossa individualidade. Nós não fazemos parte de Deus, nós somos criados por Deus. Olha que interessante. Então, sendo criados por Deus e sendo criaturas do amor infinito, do bem infinito, nós apresentamos as qualidades que Deus possui, lógico, que na proporção da criatura imperfeita ainda. Mas nós somos individuais. Então nós retornamos aqui no processo reencarnatório, no momento da concepção e não do nascimento, passamos pela jornada material e quando desencarnamos, porque não existe morte, mas desencarnação, porque nós estamos falando do espírito, o espírito retorna ao plano espiritual, não retorna ao todo, não volta a integrar Deus, não, porque Deus já me criou. Eu sou um indivíduo, eu sou uma personalidade. E nesse processo nós compreendemos então que tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu vivencio, tudo aquilo que acontece comigo em relação ao meu próximo e a mim, tudo isso faz parte da minha personalidade, faz parte da minha individualidade, do espírito que eu sou. E assim nós vamos aprender nesse livro extraordinário que, retornando ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, e não aqui na matéria, aqui é tudo passageiro, retornando ao plano espiritual, eu estarei em condições de felicidade ou de tristeza diante daquilo que eu fiz aqui, diante das decisões equivocadas que eu tomei, diante da minha rebeldia, da minha teimosia, diante da minha insistência em colocar a culpa sempre nos outros. Então, nós vamos aprender neste livro, no estudo de mais este livro da codificação espírita, tudo o que nos depara diante da nossa postura hoje, a maneira como estaremos amanhã. Fica aqui o convite, meus irmãos. Não vamos nos alongar mais. Neste primeiro capítulo, então, falamos alguma coisa a respeito do sistema do materialismo, do panteísmo e do espiritismo. E nós somos convidados a estarmos juntos agora nesse maravilhoso mundo do livro O Céu e o Inferno. Então, conto com a continuação de todos vocês, com boa vontade, com um desejo sincero de aprendermos cada vez mais. E que Jesus esteja nos lares e que a paz de nosso Mestre esteja no coração de cada um de nós. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.